Caleb Portilho mandou assim: atualmente estou com mais ou menos 14 de BF em cutting e o treinador entrou com ioimbina. Tem dias que não consigo fazer a EJ, mas ainda assim eu tomo a ioimbina em jejum, mesmo sem fazer exercício. Funciona? A ioimbina, até quanto ela é, vamos dizer assim, potencialmente mais forte que a cafeína? Não tem muito estudo bom com ioimbina, não tem, né? Não Mas tem? a galera... Não, tem uns estudos que dá resultado ali, mas a metodologia é bem fraca. Mas tem gente que relata, não sei como o Donato vê, assim, tem gente que relata um efeito ali com ela. Eu particularmente não sou de prescrever, mas tem gente que gosta. Esses dias a minha mulher ela prescreveu lá para um paciente e aparentemente teve um resultado legal, mas não dá para atribuir isso à ioimbina, né? É difícil mensurar. Porque ela tem uma potencialização de algum termogênico que está sendo usado junto. Eu vejo quando funciona mais, tipo, ela tem um bloqueio de alfa receptor. Alfa 2. Do alfa 2, né, que é o receptor. Então, esse é o receptor que bloqueia o beta. Então, se você... Ele reduz a lipólise, né, quando é ativado. Aí a ioimbina vai lá, tampa esse que reduz a lipólise, então a cafeína está acelerada com ela. Então, ela potencializa o efeito. Aumenta mais a ativação Podemos do beta dizer, que é então, que a lipolítico. ioimbina é inteligente usar a ioimbina com cafeína, por exemplo. Tem que ser usado. A ideia seria uma parte da cafeína com ela junto. A técnica do aeróbio em jejum seria não só ela, mas ela com a cafeína. É que, assim, quando a gente pega o efeito de um produto desse dentro de uma porcentagem de perda de peso, 10% no máximo. É pequena a contribuição. A contribuição é pequena. Mas vamos entender que é um aliado. Porra, sempre. É um bom aliado. válido, Não é um milagroso. Não. O milagroso a gente sabe esse qual é o problema. Entendeu? Tem que que as pessoas que depositam toda a fé naquilo, né? Exato. E não é isso, mas é um aliado. E é legal também, até uma vez... Você já usou? Uso. Não, eu uso mais quando eu estou na reta final, porque eu sou muito sensível a estimulante. Para você ter uma ideia. Para mim, estimulante é cafeína. Então, por exemplo, pré-treino para mim, uma dose de pré-treino é para eu fazer um baita treino de perna. Por quê? Porque eu sou uma pessoa hiperativa. Então, o hiperativo... Pessoas hiperativas, tá? Se você é uma pessoa hiperativa, pessoas hiperativas com abuso de estimulante é igual a uma noite de sono em claro. Acabou. Eu aprendi isso a duras penas. Então, eu controlo... Por exemplo, eu era um cara... Eu sou apaixonado por café. Apaixonado. Hoje, eu controlo a minha ingestão de café de, no máximo, 2 xícaras. E por que isso? Porque eu não abro mão do pré-treino. Entendeu? Eu sou um cara... O teu pré-treino tem quanto de cafeína? O meu pré-treino tem... Quanto é? 260, Maurício? 260, acho. 260 de dose cafeína, boa, né? Em 2 gramas de beta. O Donato deve saber, né? É um de taurina. Qual que é? Um O de EG taurina ou é o Horus. o Horus? O Horus é... 260, porque o EG é mais forte. É um de taurina, 200 e pouco de cafeína, 2 de beta-alanina. de beta. E um de Arginina? De arginina. Arginina. Então, eu uso pré-treino. Para eu usar o meu pré-treino todos os dias, eu tenho que reduzir a minha ingestão de café. Se eu tomar café do jeito que eu quero, mais o pré-treino, mesmo que eu corte 6 horas da tarde, já era meia-noite de sono, cara. Tiozão, você Eu precisa acordo fazer 5 vezes à noite. o exame genético para ver se você é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento de cafeína. Tipo, a CYP21, que é um gene relacionado à detoxificação dela no fígado, no caso da eliminação, se você tem ela tipo mais lenta, ela acumula e quando você toma café vai acumulando. Pode ser. Assim, é uma suspeita, né? É legal ver isso. É uma suspeita. De qualquer forma, eu entendi que a cafeína altera o meu sono. E o sono de um atleta é sagrado. E eu tenho pânico de medicamentos indutores de sono. Então, por exemplo, eu já vivi durante 1 ano, mais ou menos, na mão de... Caramba. Benzodiazepínicos? Não. Stilnox? Stilnox. Eu tô tentando lembrar. Zolpidem. Zolpidem. Eu vivi durante 1 ano na mão de Zolpidem. 150, Maurício. O 260, então, é o Egid, né? É o Egid, que é mais Você forte. vê, e isso pra Você mim já... toma esse de 150? Esse. E já dá um resultado... 150 com 1 grama de taurina. Pra mim Se é você colocar absurdo. ioimbina junto, aí dá um hype. Mas aí o ioimbina, quando eu uso ioimbina, eu uso em jejum. De manhã, entendi. Exatamente. Aí eu tô tranquilo, porque geralmente eu acordo 6h30 e vou dormir 11h30, meia-noite. Então eu tenho Tem que tomar cuidado. uma distância muito grande. Tem muito cliente que tem a sensibilidade muito grande, o cara fica mal, ele tem ânsia de vômito. Eu, por exemplo, se eu apertar demais a cafeína, se eu tomar demais a cafeína, eu fico tenso. Já fico tenso assim, entendeu? Estressado. Sim.
Então, mas eu aprendi com isso. Um atleta, ele se estuda, né? O atleta, ele é tão preocupado com a performance dele que ele aprende muito bem a abrir mão das coisas. Eu sempre fui um cara apaixonado por café, mas eu descobri que o abuso de cafeína me fazia mal. Só que eu não quero abrir mão do pré-treino, então que eu abri mão do café. E aí, por quê? O que me importa no final das contas? O resultado da melhor da minha performance. E eu não tomo, cara, assim... E parte desse resultado depende de uma boa noite de sono. Né? Exato. E eu tenho... E controlar o estresse. É,